Boa noite, boa noite. Vamos dar início a mais uma live. A melhor de todas as lives está no ar. Eu costumo falar isso, né? Hoje será a melhor de todas as lives. Que se abram o mar. Vamos abrir o nosso mar essa noite? Te convido a vir para a live, ficar até o final e entender aonde você vai chegar, por onde você vai passar para abrir o mar, para o milagre do mar acontecer na sua vida. Então vamos entrando. Hoje é segunda-feira, 9 horas da noite. Às segundas-feiras, às 9 da noite, nós sempre falamos de um personagem bíblico, suas dores, sua jornada e suas dores, com o objetivo de entender qual a dor que esse personagem viveu. Ele superou essa dor, e se superou, aonde ele chegou superando essa dor? Ou ele não superou essa dor, aonde ele chegou? Onde foi o destino dele e o que essa dor tem a ver com o destino dos personagens. Isso para a gente refletir na nossa vida. A minha cabeça não para de pensar. Então estou digitando aqui um texto que eu quero encontrar aqui rapidinho. E aí a gente está começando a semana, primeira live da semana. A gente no clube tem uma live toda segunda-feira à noite, falando da jornada e dores de um personagem bíblico. E a gente tem live todas as quintas-feiras às 14 horas, com um tema geral a respeito de dores. Temos também sábado à noite, às 9 horas da noite, também às 21 horas. A gente está numa série, você é um empreendedor. Empreendedor. Você é uma afirmação. E são 7 sábados, já passamos por 6. O próximo sábado a gente vai estar fechando essa série, Você é um Empreendedor. E no sábado seguinte a gente vai estar dando início a outra série, que aí a gente está definindo aqui, porque são muitas ideias, são muitos temas, mas a gente busca sempre alguma coisa que tenha a ver com o nosso clube, com o objetivo de nos destravar, de nos desbloquear, de nos levar a lugares mais altos, de entender o nosso propósito como ser humano. E esse é o objetivo da nossa live de hoje, ir atrás um pouquinho do nosso propósito. Gente, o Clube do Crescimento, como eu já falei, eu gosto sempre de repetir, é um lugar para todo tipo de gente, gente de toda cor, gente de toda classe social, que torce para todo tipo de time, que tem todo tipo de profissão, enfim, que independente da sua religião, independente do time que você torce, da pessoa que você vota, o clube é um lugar de todo tipo de pessoas. A gente está aqui para compartilhar as nossas histórias, para fazer o clube crescer e daqui a pouquinho ter mais pessoas aqui. A gente tem o objetivo de trazer pessoas que têm uma história para contar para a gente de vida, sua história de dor, sua história de superação ou não. Já temos também algumas camisas que a gente está vendendo aí no Facebook, Instagram, na Shein. Depois você me fala, Júnior, se eu tô certo, se eu tô errado. No Mercado Livre, tá? São algumas camisas com algumas frases empreendedoras, que chamam a atenção mesmo, frases que fazem a gente pensar, né? A gente também tem algumas novidades que a gente vai estar falando nas próximas lives. Tudo que a gente for dando início, a gente vai estar falando aqui e fazendo o clube crescer. Não deixe de compartilhar a live, não deixe de deixar um comentário. Isso nos ajuda a crescer, isso leva o nosso Instagram para frente, é muito positivo para nós, tá bom? Hoje, deixa eu baixar o som pra gente devagarinho e dando início no nosso conteúdo. Nós falamos até aqui, se eu não me engano, 6 lives sobre personagens bíblicos que suas histórias e suas dores estão lá contidas no livro de Gênesis. E aí hoje eu quero falar aqui sobre um personagem que está no próximo livro bíblico, o livro de Êxodo, que é Moisés.
Eu vou usar um texto aqui, em Atos capítulo 7, onde Estevão pregando, ele discursa sobre alguns personagens lá do Pentateuco, né? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, por isso Pentateuco. E nesse segundo livro, o Êxodo, conta pra gente a história de Moisés. E é nessa história maravilhosa que eu quero falar hoje. Muita gente conhece a história de Moisés porque ele libertou o povo do Egito. Teve aí o filme, né, o seriado, a série, eu não assisto televisão, Os 10 Mandamentos, se eu não me engano, onde contou bastante a história de Moisés e muita gente tem fresco na mente aí um pedacinho bem interessante da história de Moisés. Hoje eu quero falar sobre a jornada completa dele e suas dores e aprender a trazer um pouquinho para nós aí como é que a gente faz para o mar da nossa vida se abrir e a gente passar em terra seca. E aí a jornada de Moisés ilustra muito, muito, muito bem para a gente a trajetória pela qual a gente deve passar. Moisés, ele viveu 120 anos, né? E aí aqui, quando Estevão, ele conta a história de Moisés para o povo que ele está pregando, ele faz uma divisão muito interessante para nós, que ele vai contando a história de Moisés de 40 em 40 anos. E eu vou ler para vocês porque está muito, muito, muito resumido e muito didático para nós. Então, primeiro eu quero falar aqui sobre os 40 primeiros anos de Moisés. Eu vou ler aqui, anota aí, Atos capítulo 7, a partir do versículo 18 até o versículo 23, onde a palavra de Deus diz o seguinte, Atos 7, 18 a 23. Então se levantou outro rei que não conhecia José. Aquele, usando de maldade contra o nosso povo, maltratou os nossos antepassados, a ponto de forçá-los a abandonar suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés. Ele era muito formoso e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Ao ser abandonado, tomou-a a filha de Faraó e o criou como seu filho, como sendo seu filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e se tornou poderoso em palavras e em obras. Quando completou a idade de 40 anos, Moisés decidiu ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então aqui nesses 6 versículos conta o início para nós da história de Moisés. O povo hebreu, ele crescia e se multiplicava. E no intuito de impedir esse crescimento, foi declarado que se matassem todas as crianças ali da terra do povo hebreu. E aí os pais de Moisés esconderam ele por 3 meses e a partir daí não puderam mais escondê-lo. Colocaram-no numa cestinha e abandonaram a cestinha no rio. E a irmã de Moisés, ela ficou observando para onde que o rio ia levar o seu irmãozinho ali e levou num ponto do mar onde a filha de Faraó estava se banhando, estava tomando banho ali e ela pegou o cesto e viu o bebê ali, mesmo sabendo que ele era hebreu, ela decidiu que criaria aquele menino. E essas histórias bíblicas, elas são lindas demais. Ela tem uma serva que é a mãe de Moisés e ela dá para essa serva, para a própria mãe de Moisés, criar um menino para ela, né? Ali se vão 40 anos de Moisés aprendendo a cultura do Egito, aprendendo a ser educado na cultura do Egito, se torna um homem letrado, um homem culto ali nas tarefas egípcias, um homem criado mesmo sendo filho da filha de Faraó, para de repente, acreditam-se alguns teólogos, ser ali um dos sucessores ali, ou sucessor de Faraó. Então, Moisés, durante aqueles 40 anos, eu estou com 41 anos, é um bom tempo de vida, ele já começou a ter seus conceitos, ele começou a ter sua didática, ele sabia quem ele era, ele sabia que ele era do povo hebreu, né? Então ele acreditava, ele tinha suas crenças, ele conhecia as raízes religiosas
do seu povo. Ele acreditava de alguma forma, e a gente vai ler aqui versículos após, que ele seria usado por Deus para para libertar o seu povo que era escravo ali do Egito naquele momento. Então, aos 40 anos, até os 40 anos, Moisés ele estava formado, né? A gente tem um entendimento de que uma criança, ela tem as mãos vazias, né? Ela não tem formação no seu interior. Aquilo que ela vai assistindo, aquilo que ela vai vendo da sua família, da sua parentela, do ambiente que ela cresce, vai sendo formado dentro dela, e ela por si própria, ela vai abraçando conceitos, ela vai abraçando entendimentos, e a sua mente, a sua formação vai tomando forma, né? Foi isso que foi acontecendo ali com Moisés, a sua mentalidade foi tomando forma. Só que ele era um homem em constante desenvolvimento, né? Pessoas que visitam o Egito e dão testemunho, você pode pesquisar isso nas redes sociais, as pessoas ficam impressionadas com a grandeza da cultura, a grandeza da inteligência, a grandeza das obras arquitetônicas do Egito. Então é um povo muito bem sucedido, muito rico, muito abundante. Assim era Moisés ali nos primeiros 40 anos da vida dele, né? Então ele sabia que ele estava sendo preparado para algo grande, mas ele sabia também que ele era do povo hebreu. E dali a gente vem os próximos 40 anos de Moisés com uma diferença muito grande dos 40 primeiros anos dele. É um contraste muito grande o que Moisés viveu nos primeiros 40 anos da vida dele e na segunda parte ali dos 40 aos 80 anos da vida dele. E essa segunda parte está descrita aqui para nós a partir do versículo 23, eu vou reler o versículo 23 e vou até o versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor. Quando completou a idade de 40 anos, Moisés decidiu ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um deles sendo maltratado, defendeu-o e vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de libertar pela sua mão, mas eles não entenderam. No dia seguinte, apareceu-lhes, quando brigavam, 2 filhos de Israel, e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos feris um ao outro? O que ofendia o seu próximo o empurrou, dizendo: Quem te nomeou líder e juiz sobre nós, Moisés? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde teve 2 filhos. Essa segunda parte aqui da história de Moisés mostra aqui um homem maduro já tomando decisões. Uma decisão que a gente vê Moisés tomando aqui e que a gente enxerga um pouquinho o interior de Moisés é que ele entende que por ele Deus libertaria o seu povo. Ele entende que o seu povo são de fato os hebreus, a sua descendência sanguínea, e não os egípcios, né? E ele acredita também que para que ele foi criado pelos egípcios? Qual é o propósito divino? O propósito divino é que pelas minhas mãos o meu povo seja liberto. E ali nesses episódios aqui, Moisés ele toma um susto, ele toma um baque, ele se sente um fracassado aqui nesse momento, porque um inverso acontece. Primeiro, ele decide visitar o seu povo. E ao visitar o seu povo, ele vê um egípcio maltratando um hebreu e ele chega a um ponto de matar o egípcio. Só que ele não percebe que ele é visto. E aí, num outro dia, ele vê 2 irmãos seus, eu estou pensando aqui para não confundir egípcio com hebreu. 2 hebreus discutindo e ele tenta levá-los à paz. E aí um deles reconhece Moisés e fala assim: Poxa, você ontem matou um egípcio, vai fazer isso com a gente também? Quem te colocou líder sobre nós? Você foi criado com faraó, você foi criado com toda a riqueza, você foi criado com toda a abundância, o que você está fazendo aqui? E diante disso, Moisés ele se frustra completamente, porque ele acredita que seus irmãos
o veem bem e os seus irmãos o veem mal, de forma mal, a ponto dele desistir e ele fugir para Midian. Aqui começa os segundos 40 anos de Moisés. Moisés viveu 120 anos, então a gente está dividindo aqui a história em Atos 7, divide aqui a história de Moisés em 3 partes, 40 anos, os primeiros 40 anos, o segundo 40 anos e o terceiro 40 anos. E aqui ele foge para Midian. Em Midian, ele vai ser pastor de ovelhas e ele forma uma família e tem 2 filhos. Aqui, essa parte fala muito com a gente, porque chega uma hora, chega um momento da nossa vida que a gente parece que desiste de ter sucesso. A gente sente que a gente foi criado por algo maior, assim como Moisés sabia que foi criado por algo grande, mas no primeiro imprevisto, na primeira dor da vida, na primeira frustração da vida, tudo vai abaixo e a gente não persevera. A gente começa a acreditar que realmente a gente não é capaz, que realmente a gente é um fracassado. E sabe pelo que a gente opta? A gente opta pela estabilidade, uma vidinha simples mesmo, pastor de ovelhas. Formar uma família e sustentar tá bom. E a gente esquece quem a gente é. Meu nome é Íris. Meu nome significa mensageira de Deus. Significa aquela que diz a palavra. Por um momento na minha vida, eu achei que eu fosse ser famosa. Quando eu estava ali, quando eu era infantil, criança, adolescente, eu sonhava com a fama. Eu sabia que eu tinha sido criada para algo grande. Eu só não tinha tido o encontro ainda com o Criador. Eu não sabia que esse algo era algo eterno, era algo sobrenatural. E eu fui atrás de coisas grandes. Eu fui atrás de fazer uma faculdade de teatro, eu fui atrás de fazer uma faculdade de publicidade e propaganda, eu tentei crescer de forma aparente nos empregos que eu passei, e cada frustração me levou a acreditar que eu não tinha um propósito tão grande. Me levou a acreditar que a minha existência era para uma vidinha simples mesmo, que era para uma vidinha como a da multidão. Comer, beber, dormir, trabalhar, ganhar um dinheirinho, comprar o que der, planejar, dividir, ter filho. Por algum momento eu desisti e eu vivi anos nessa estabilidade. Eu vivi anos na passividade, acreditando que eu sou só Íris mesmo. Eu sou só esse 1,5 m, esses 40 e poucos quilinhos mesmo. Não tem nada de especial em mim. Não tem nada de propósito de Deus em mim. Maior que isso. Que a rotinazinha era isso que eu tinha que viver. Uma rotinazinha de higiene, de trabalho, de família. E pronto, tá tudo bem. Eu estava vivendo a mesma coisa que Moisés estava vivendo aqui nesse momento. Então, aquele homem que se achava capaz, aquele homem que se achava forte, aquele homem que se achava o cara, aquele homem que se achava especial porque por alguns anos viveu ali como filho da filha de Faraó, apesar de não se importar de ser filho da filha de Faraó, de deixar toda a glória, todo o glamour do Egito e vir visitar a sua parentela e vir ajudar o seu povo, a sua genealogia, aquele homem fracassou. E ele fugiu para Midian para viver uma vidinha simples, uma vidinha mais ou menos, uma vidinha de pastor de ovelha, de mandar naqueles desobedientes, naqueles desviados, que é a turminha ali das ovelhinhas, né? A gente vê as ovelhas com tão bons olhos, a gente vê as ovelhas espiritualmente falando como seres tão obedientes,
mas são seres irracionais que a todo tempo estão se desviando ali do rebanho, estão precisando ali de uma vara e de um cajado. Lembra do Salmo 23? Refere-se bastante às ovelhas e vem que é um animal muito, muito, muito dependente do seu pastor, da vara do seu pastor, do cuidado do seu pastor, de botar óleo todas as noites para os mosquitos não virem perturbar. Então Moisés, ele veio para uma vidinha mais ou menos, porque ele se esqueceu que ele era do povo hebreu, um povo que tinha uma promessa de coisas grandes, um povo que tinha uma promessa de aliança. Se vocês forem dependentes de mim, eu serei dependente de vocês. Eu serei o Deus de vocês. Então Moisés, ele se esqueceu disso e ele viveu 40 anos no deserto. Gente, deserto, lugar que não tem alimento, lugar que não tem árvore, lugar que não tem água. No deserto não tem supermercado. No deserto o dia é muito quente e a noite é muito fria. É uma rotina muito, muito, muito dolorosa. O deserto, biblicamente falando, é um lugar de caráter pedagógico extremo. É um lugar de muito ensinamento. É um lugar que você não tem mais o que fazer e você fica desesperado ali, porque não tem água, não tem necessidades básicas. Não tem como suprir necessidades básicas, sabe? É um lugar que você olha para um lado, você não vê ninguém. Você olha para o outro, você não vê ninguém. Você olha para frente, você não vê ninguém. Você olha para trás, você não vê ninguém. No deserto, a única coisa que você é capaz de ver é Deus se você olhar para cima. O deserto é um lugar proposital de você ser levado. Não tem como nós passarmos a viver uma vida plena se não passarmos por um deserto. Se não passarmos pela escola que é estar no deserto. É um lugar sem saída, é um lugar sem resposta, é um lugar de silêncio. No deserto, nesses 40 anos vivendo uma vidinha mais ou menos, Moisés ele aprendeu que ele não era forte, ele era fraco. Que ele não era independente, ele era dependente. Que ele não era líder. Ele dependia de Deus para ser alguma coisa. Ele desistiu, por isso ele foi no deserto. Chega um momento da nossa vida que a gente desiste, né? Eu tenho falado nas lives essa ilustração, quando uma pessoa chega e decide provar que nós temos a característica de ser criativos, mas a gente desiste disso porque a gente não é treinado para isso. Então o homem chega numa classe de criança de 3 anos e fala: quem aqui é artista? E as crianças: eu! Aí chega na de 4, na de 5, na de 6 e fala: quem aqui é artista? Todo mundo: eu! As crianças. Aí passa pela sala de 7 anos, pela sala das crianças de 8, das crianças de 9, das crianças de 10. Quando vai chegando as crianças de 11, de 12, ele pergunta: quem aqui é artista? Vai diminuindo o número de crianças. E ele vai passando pelas classes, quando chega lá nas crianças, os jovens, adolescentes de 17, 18 anos, ele pergunta: quem aqui é artista? Ninguém responde mais. Nós deixamos de ser criativos, nós deixamos de desenvolver. A nossa vida não evolui, ela anda para trás. A partir do momento que a gente nasce, que a gente começa a conviver, a gente já aprende inconscientemente a não aprender, a não desenvolver o nosso cérebro. Por isso nós amamos novela, por isso nós amamos filmes, por isso nós amamos Netflix, porque nós somos preguiçosos para pensar. E essas coisas nos pegam porque nos entregam toda a história pronta, uma história mentirosa em geral, uma história fictícia em geral, e nós gastamos nosso tempo ali com instrumentos, com ferramentas que entregam tudo pronto para nossa mente. E isso nós devastamos as nossas crianças com isso. Porque enchemos elas de videogame, de desenho na televisão, de filme, de Netflix, de tudo. Não gastamos tempo com nossos filhos, tempo de qualidade. Enfiamos eles
nas redes sociais, na televisão, computador, videogame, para a gente ter o nosso tempo e a gente deixa de ser pai e mãe, entrega tudo pronto para eles, não faz eles pensar. Nós somos idênticos. A Bíblia vai falar do preguiçoso, um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para descansar. Poxa, que vida é essa de preguiça, de não desenvolver o nosso cérebro? Nós somos o único ser, a única criatura de Deus criada para desenvolver. O cavalo, ele nasce andando, já nasce em pé, o cavalinho, o pônei, sei lá como é que fala. Ele passa a vida andando, comendo, andando, comendo, andando, comendo. O pato, ele já nasce nadando. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Alexandre. Júnior. O pato, ele nasce nadando e ele passa a vida nadando. O ser humano já ele nasce, do jeito que ele nasce, ele vai continuar, porque não desenvolve. A gente está uma multidão de zumbi andando pela face da terra, cada um com seus problemas, ninguém olha para a vida do outro, mata-se por um probleminha no trânsito, por uma bala, por coisas tão banais, se destrói um ao outro, mas não desenvolvemos, nem mal bebemos água, né? Tem um post na internet que fala assim, e um bichinho falando pro outro, e aí, como vai a vida? Aí o outro responde assim, é uma correria danada. É uma correria, né? Mas e a vida? Realmente a rotina tá uma correria, mas e a sua vida? Como é que tá? E a sua vida pessoal? E a sua vida pessoal, Júnior? Sua vida pessoal, Rafaela? Sua vida pessoal, Alexandre? Qual é o significado do seu nome? Algum de vocês sabe me dizer? Qual o significado do seu nome, Rafaela? Qual o significado do seu nome, Alexandre? Qual o significado do seu nome, José, Júnior? Qual é o significado do seu nome? O que significa o seu nome? Qual é a profundidade da sua pessoa? Qual é a sua essência? Alguém de vocês sabe? Se sabe, pode colocar aí. O significado do meu nome é mensageira, aquela que diz a palavra. E eu tenho 41 anos. Dores dos meus 41 anos me impediram de tomar a frente e ser a mensageira da palavra. Eu criei expectativa em outras pessoas. Fulano vai ser o mensageiro. Ciclano vai ser o mensageiro, eu vou estar do lado. Poxa. Então eu vou pesquisar aqui agora. Qual a nossa vida, ela tem sentido em viver uma rotina? Você acorda, você faz sua higiene pessoal, você sai, você trabalha, você cansa, você tem sucesso, você não tem, você volta, você dorme, no outro dia você acorda, você trabalha, e você come, e você volta, e você dorme. Faz sentido essa vida? Faz sentido estar na Terra por conta dessa vida de rotina? E as coisas para Moisés foram ficando inacabadas, porque ele não tinha entendimento. Ele não tinha entendimento do propósito. Ele até acreditava que Deus ia usar ele pela história real da vida dele. Que ele foi criado pelos egípcios, que ele foi formado um egípcio, mas que ele era de um povo que era massacrado ali pelos egípcios, que era torturado, que era humilhado, que fazia os egípcios escravos. Olha isso, Alexandre. Ai, que vontade de te dar um abraço, que saudade. Manda um abraço para todo mundo aí, dos nossos amigos, nossos colegas. Você não tá aí, né, no Rio? Eu acho que você não tá no Rio mais. Alexandre significa protetor do homem, defensor da humanidade. O que acontece? Cada um de nós tem um propósito de vida. A Bíblia, ela dá uma dica do nosso propósito de vida. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim, 2 Coríntios, vou te dar a dica. Eu tô com a palavra na minha cabeça aqui, deixa eu ver se é aqui mesmo. Ó, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18,
vai dar a dica do nosso propósito de vida, do meu e do seu. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, qual que é o seu propósito? Qual que é o meu propósito? Reconciliar pessoas com Cristo. Para isso, a gente tem que ter entendimento do que Cristo fez por mim e por você. Você precisa entender que você não é capaz de ser salvo por si só. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que fala assim, eu dou esmola, eu não faço mal pra ninguém, eu sou assim, eu sou assado, eu oro, eu creio em Deus. Então, se você acha que você é salvo por você, pelo seu comportamento, você anula a obra de Jesus na cruz por nós. Você diz assim, eu não preciso do Jesus que morreu na cruz por mim, que derramou o seu sangue por mim para me comprar de volta. Eu não preciso disso, porque eu sou bom, porque eu dou esmola, porque eu oro, porque eu creio em Deus. Então, você não precisa de Jesus? Então, concluímos, você precisa de Jesus. Você precisa declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não estou falando de religião. Definitivamente, aqui no clube, eu não falo de religião. Então, o seu propósito de vida pessoal, cada um de você, o meu propósito, está relacionado sempre em reconciliar pessoas que estão no mundo com Cristo. Fazê-las entender que Cristo morreu por elas, por amor a elas, para salvá-las. Então, o nome Alexandre, defensor da humanidade. Alexandre, você é um defensor da humanidade. O que você faz? Qual é o tempo que você gasta? Qual é a sua oferta de tempo, de suor, de trabalho, de buscar conhecimento, de buscar entendimento para você defender a humanidade? Olhe a profundidade do significado do seu nome. O que te impede? Hoje o meu tempo ele é ocupado com empresa. Hoje o meu tempo todo ele é ocupado com um trabalho X. O meu tempo todo ele é ocupado com o meu cônjuge. Meu tempo, eu não tenho tempo. Meu tempo é ocupado com um projeto X. Mas nesse projeto, você reconcilia pessoas com Deus através do seu propósito de defender a humanidade? Júnior, acréscimo do Senhor, Deus multiplica. Agora Júnior já tem outra, vai no Júnior também, para você ir a fundo aí, para você saber se você tomou posse do seu nome e se o mar já se abriu, se você já passou em terra seca. E agora a gente vai para a terceira fase aqui da vida de Moisés, para a gente saber o que você precisa aí com o seu propósito, para o mar se abrir para você e você passar em terra seca. Rafaela, Deus criou personalidade criativa e determinada e um espírito prático e ambição financeira. Rafaela, o que falta para você tomar posse de todo esse mergulho de significado do seu nome? O que você precisa criar? O que você é capaz de criar? O que te impede de criar? O que te impede de ser tão determinada a ponto de você ser prática, de você ser influente, de você seguir um caminho de luz e você não virar nem para a esquerda nem para a direita, porque Deus te criou com uma personalidade criativa e determinada. Uma pessoa determinada, ela não perde o foco, ela sabe para onde vai. Rafaela, você sabe para onde você vai? Para onde você vai? Qual é o nome do lugar que você vai chegar? Que você vai porque você é determinada. E você vai, se você tem esse nome, você vai rápido para esse lugar porque você é prática. Você é prática, você sabe o que você precisa para estar lá. Em todos os aspectos. Você sabe dos recursos que você precisa e você sabe como ter esses recursos. O que te impede? Qual é o Isaac que te impede? Qual é o Isaac que você tem que entregar para Deus? Que você precisa renunciar para Deus ter o seu coração. Porque Deus ele não queria o filho de Abraão. Deus queria o coração de Abraão. Abraão estava com Isaac como primeiro lugar. E aí, aproveitando a deixa, vocês sabem que Hamas, que está lá atingindo Israel, é a descendência de Ismael? Um parênteses aqui na nossa live de hoje.
Abraão e Sara queriam muito um filho. Eles não tinham um filho. Sara tem uma ideia: pegar a serva dela e dar sexualmente para o seu marido, para que do filho que ela gerasse através da serva, que a serva gerasse e desse esse filho para ela tivesse descendência. E ela fez isso, Abraão aceitou isso. Sara e Abraão tentaram resolver os sonhos deles, da maneira errada. E Ismael só trouxe problema para a casa de Abrão e Sara, sendo que Deus já tinha avisado que daria um filho para eles. Essa briga lá agora, essa guerra lá que está acontecendo em Israel, é a descendência de Ismael, o filho bastardo, com a descendência de Isaac, o filho legítimo. Olha, quando a gente quer resolver os nossos problemas da nossa maneira, as consequências são eternas. Os meus filhos não pagam pelo meu pecado, mas eles sofrem a consequência. Vamos lá? Entender isso? Eu matei, tenho 2 filhas. Eu matei alguém. Deus me livre. Alguém matou alguém e tem 2 filhos. Assassinou alguém. Essa pessoa vai presa. Ela vai pagar pelo pecado que ela cometeu, pelo erro que ela cometeu de assassinar alguém. Só que os filhos vão por orfanato, porque não tem mais o pai. Vamos dizer que a mãe morreu. Então, os filhos sofrem a consequência do pecado dos pais, mas eles não pagam pelo pecado. A própria pessoa paga pelo pecado. Iris, o que faz para essa consequência, para eles não pagarem mais essa consequência? Tem que ter consciência de que estou pagando pelo pecado dos meus pais e repreender isso e se posicionar perante isso, né? Aí vamos dizer assim, aqueles filhos foram por orfanato, ninguém quis adotar porque o pai era um assassino, e em vez de se rebelarem um dia, eles decidiram, quando eu sair daqui, tiver 18 anos, tiver que sair desse orfanato, eu vou ser um homem de verdade, eu vou ser uma mulher de verdade, eu vou tomar posse da minha identidade. Esse é o seu nome. Seu nome, Walter, oficial de um exército. O que você precisa para tomar posse da sua identidade, Walter? O que você precisa aprender e o que você precisa largar? Terceira parte da vida de Moisés, dos 80 aos 120 anos. Essa parte para nós é linda demais, ensina muito pra gente, e é nessa parte que a gente vai mergulhar aqui nos próximos 23 minutos de live. A gente tem pouquinho tempo. A partir do versículo 30, eu tô desmembrando aqui Atos capítulo 7, contando a história de Moisés, porque aqui Estevão, para quem chegou depois, ele está contando a história de alguns homens, entre eles a história de Moisés. Então nós falamos os primeiros 40 anos de Moisés em Atos capítulo 7, do versículo 18 ao 23, a segunda parte, versículo 23 ao versículo 29, e agora do versículo 29 ao 36. Diz assim a palavra do Senhor: completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de uma sarça ardente. Estou lendo rápido, mas vou explicar. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, tremendo, não ousava olhar. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos teus pés, o lugar que estás é terra santa. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, eu ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Agora vem e te enviarei ao Egito. A esse Moisés, a qual haviam negado, dizendo: Quem te nomeou líder e juiz? A esse enviou Deus como líder e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça ardente. Foi ele que os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho, no deserto, por 40 anos. Então aqui são a idade de Moisés. Moisés tem a partir de 80 anos e após ser frustrado, porque ele acreditava que ele ia ser um cara, ele foi frustrado, fugiu para o deserto. No deserto ele decidiu, como eu e você, ficar satisfeito com uma vidinha mais ou menos. E aí aqui acontece um milagre na vida de Moisés.
Por que aqui? Porque nós precisamos passar pelo deserto para estarmos prontos. Anota isso. Ninguém conhece a luz, ninguém dá valor à luz se não passar pelas trevas, se não tiver uma experiência com as trevas. Gente, que lindo, né? Eu vou te surtar agora. Foi Deus, ó, no teu ouvido. Foi Deus que colocou a árvore do bem e do mal no jardim do Éden. Foi Deus. Deus criou o homem para ser eterno, Iris. Você fala isso. E foi, Deus criou o homem para ser eterno. Só que o homem não daria valor ao seu Criador, ao seu Deus, se antes ele não conhecesse as trevas. Se antes nós não conhecêssemos a dor. Se nós não conhecêssemos o poder do nosso Senhor diante das nossas frustrações, diante das nossas expectativas não vividas, diante das nossas dores. Eu vivi a dor de um aborto. Fundo do poço. Fundo do poço, fundo do poço, fundo do poço. Meu destino ia ser cruel se eu não superasse aquela dor, se Deus não tivesse entrado com a sua mão de misericórdia e me resgatado. Agora eu vivi a dor do divórcio. Só que agora eu tenho uma experiência com Deus. Eu lamento muito ter vivido a dor do divórcio. Eu lamento muito, eu sei o que é uma aliança com Deus. Não foi o que eu humanamente queria. Eu não tive maturidade, não consegui resolver essa dor. Só que eu não fiquei nela. Eu falei, nela eu não fico. Eu passei pelo deserto e eu falei, chega, quero ouvir Deus, preciso ouvir Deus e estou desesperadamente à disposição do meu Deus, porque eu já passei pelo deserto. Eu não quero ficar nele. Eu sei como é o escuro. Eu não quero, porque eu sei também como é estar na luz. Após o aborto, Deus, com a sua mão de misericórdia, de amor, Ele me perdoou, Ele restaurou a minha vida. Ele me deu vida de novo. Ele me disse os seus propósitos. E agora, como eu não desisto, ninguém para uma pessoa que não desiste. Eu vou cumprir o meu propósito. Eu tomo posse da minha identidade. Eu sou mensageira de Deus. Toma posse da sua identidade, Alexandre. Toma posse da sua identidade, Rafaela. Toma posse da sua identidade, Júnior, Walter, Levi. Toma posse da sua identidade. Quem é você? Qual é o significado do seu nome? Como você tem que se comportar diante disso? Como? O que te impede de se comportar diante disso? Tira da frente tudo o que te impede. Tira. Você está no deserto? Aceita passar pelo deserto e ver o que Deus quer te falar. Mateus 10 vai falar, o que eu te digo nos ouvidos, dizei aos telhados. O que eu te ensino no escuro, pregai-o na luz. A tua experiência, a tua história de vida precisa ser contada. Liberta outras vidas. Você precisa superar as suas dores, botar para fora, se virar do avesso. E não ter vergonha de falar, eu vivi isso, eu fiz aquilo. Não faça você também. Como você vai fazer isso? Essa é a sua vida, é o seu propósito. Sei, tenho certeza, está esclarecido que o fim do seu propósito, a finalidade do seu propósito é que pessoas sejam reconciliadas com Cristo. É que pessoas tenham a possibilidade de ter um encontro criador e criatura através da sua história. Através da minha, algumas vão ser libertas, mas através da sua, outras vão ser libertas. Jonas, ele decidiu fugir do propósito dele e ele entrou num barco que ia para Tarsis. Enquanto ele estava lá dormindo, fugindo, aqueles homens no meio de uma tempestade tiveram que jogar suas bagagens rio abaixo, rio adentro. Pessoas estão perdendo coisas, estão perdendo vidas, porque você não toma posse da sua identidade, do seu propósito de vida. Primeiro lugar aqui, nessa terceira parte da história. Vamos esclarecer, porque eu contei rápido demais?
Chega um momento que Moisés está lá no deserto, na vidinha mais ou menos que ele decidiu viver, porque ele estava frustrado, estava dolorido, estava com as suas expectativas frustradas, e ele olha e ele vê uma sarça ardendo em fogo e não se consumia. E ele fala, coça os olhos e fala assim, eu vou me virar para lá de novo e vou ver essa visão e vou para lá. E quando ele abre os olhos, ele ouve uma voz do céu dizendo, a voz de Deus falando, Moisés, não vem para cá, não se chega para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E Deus fala, Moisés, olha só, o teu povo lá, dos hebreus, eles estão sofrendo muito, sabe? Eu tô te enviando para lá. Então agora você vai arrumar tuas coisas aí, vai pegar tua bagagem aí, você vai voltar para lá, porque eu tenho um propósito. Através de você, vou salvar aquele povo. Vamos entender essa história, o que essa história tem a ver com a nossa vida? Primeiro, representação do humano. O que é a representação do humano aqui, nessa partezinha que eu acabei de descrever? Uma sarça ardendo em fogo e não se consumia. Sarça é uma vegetação do deserto, seca, cheia de espinho, feia, sem fruto, não dá folha. Você está se sentindo assim agora? A sarça é uma representação do humano. Se você não passar pelo deserto e não ficar nu, desprovido de ego, desprovido de soberba, desprovido de altivez, você não vai ser um instrumento na mão de Deus. Você não vai conseguir tomar posse da sua identidade real, sem escama, sem aparência, sem máscara. Olha que linda, Luísa entrou. Eu amo essa criança. Te amo, filha. Te amo. Tá na hora de dormir. Ela não dorme, gente. Da meia-noite, 1h, a menina não tem sono. Desespero da mãe. Te amo, filha. Então a sarça é a representação do humano. Quando você estiver nu, sem ego, sem máscara, sem altivez, sem soberba, agora é a hora de você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Enquanto você acha que você é o cara, que você foi preparado, você é letrado no Egito, você é inteligente, você é culto, você é capaz, você não está pronto para o propósito de Deus. Agora você está pronto, porque agora Deus, que é fogo consumidor, pode queimar em você e você não vai ser consumido, porque é milagre. Porque você agora é ferramenta nas mãos dele. Então o fogo, que é o Espírito Santo, ele pode queimar em você e você não vai ser consumido, como dores te consumiam, como expectativas frustradas te consumiam, como dificuldades financeiras, né, Walter? Numa empresa te consumiam, como tantas dificuldades para levar uma empresa pós-pandemia, tantas dores que eu te falo aqui que a gente vive na rotina, consome a gente. O fogo do Senhor não nos consome, mas queima em nós, chama a nossa atenção. Então, primeiro ponto aqui dessa terceira fase da vida de Moisés, a representação do humano através de uma sarça ardendo. Segundo, representação do milagre, como nós enchemos a nossa boca quando um milagre acontece na nossa vida. Aconteceu isso no trânsito e não me atingiu, aconteceu aquilo, e você sai contando para todo mundo que aconteceu um milagre na tua vida como se você fosse especial. E eu quero te revelar aqui hoje da parte de Deus, um milagre que acontece na tua vida não é para você se achar especial ou contar esse milagre mostrando para as pessoas que você se acha especial, que você é especial. Um milagre de Deus é simplesmente para chamar a tua atenção, porque você, na rotina que você vive, você não se atenta para Deus, você não se atenta para o seu Criador. Então ele causa um milagre ali só para chamar a tua atenção. Moisés fica surpreso, coça os olhos, fala, vou abrir meus olhos, vou ver de novo essa grande visão. Quando ele abre os olhos para se chegar perto da sarça, Deus fala, não, Moisés, não vem para cá não.
Não vem pra cá não. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Ó, faz o seguinte, Moisés, tem uma sarça ardendo aqui, mas não tem nada a ver não, só queria chamar sua atenção. Teu povo tá lá sofrendo, sabe? Teu povo tá lá sendo esmagado pelos egípcios, sofrendo, sendo torturado, sendo apanhado, estão batendo nele todo dia, de noite, tarde, de manhã. Então eu vou te enviar para lá. Entendeu o milagre? Quando o milagre acontecer na tua vida, é porque você não oferta nada para Deus. Você não dá um pouquinho do seu tempo, você não lê a palavra, você não tem um mentor espiritual, alguém que te ensine a palavra de Deus. Você vem de uma religião aí, de costumes, de hábitos religiosos, mas você nunca conferiu se isso é a verdade. Falamos isso no último sábado, às 9 horas da noite. Procurar novos caminhos. Entender que o caminho que você está é o caminho certo. Existe um caminho certo para cada coisa. E você não gasta tempo com isso. Você não gasta tempo com o mais importante, que é o seu Criador. Então, segundo ponto, representação do milagre. O milagre não é para te satisfazer, não é para te abençoar, não é para ti, não é para ti, não é para ti, não é para ti. É para te chamar a atenção. Olha, Íris, eu existo, ó, tô aqui, Deus. Ó, Moisés, pô, tô aqui, Moisés. Agora você é sarça. Você é cheio de espinho, você é fraco, você é incapaz. Paulo vai dizer, quando eu estou forte, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu estou fraco, eu sou dependente de Deus. Eu obedeço a Ele porque eu sou dependente. Eu consigo ouvir a voz dele porque agora eu sou dependente. Eu sou só isso aqui, ó, uma famíliazinha, um pastorzinho de ovelha. Você é só isso aí. Mas tem um propósito tão grande na sua identidade que quando você tomar posse, é muito mais do que ser famoso. É destravar vidas. A começar pelos teus filhos, a começar pelas pessoas que estão à sua volta. Não você pregando para elas, mas você se comportando. Você ensina os teus filhos a prosperar, não fazendo eles prosperar, mas você prosperando. Prosperidade não é riqueza, é você colocar a sua mão e o negócio dar certo. Riqueza é consequência das sementes plantadas. Terceiro, representação do propósito. Agora Moisés vai. Agora Moisés obedece. Agora Moisés ouve constantemente a voz de Deus porque ele não larga Deus. Agora que ele não é nada, ele é tudo. E agora que antes ele achava que por ser criado por Faraó, por ser aprendido a cultura dos egípcios, agora ele pode ir até Faraó. Agora ele tem caminho para ir até Faraó e falar assim, ó, eu vim aqui para liberar o povo, meu povo. Agora os 40 primeiros anos dele estão explicados. Agora os segundos 40 anos dele são explicados. Agora os terceiros 40 anos dele vão cumprir o propósito pelo qual ele foi criado. E as dores na jornada dele só o ensinaram a se comportar como ele precisava se comportar para cumprir o propósito de vida dele. Propósito lindo, propósito de fama, propósito de altar, propósito de liderança. Mas agora não só ele aparece, mas Deus aparece através dele. Se ele tivesse cumprido esse propósito lá nos primeiros 40 anos, sendo um homem cheio de ego, cheio de achismo, cheio de conceito, porque eu sou letrado no Egito, porque eu sou filho da filha de Faraó, porque eu sou o cara, porque eu sou top, porque eu sou inteligente, porque eu posso, porque eu sou forte. Agora não. Agora ele sabe que sozinho não pode. Agora ele sabe que ele é fraco. Agora ele sabe que ele é dependente. Agora ele pode. Agora ele experimentou as trevas. Agora ele dá valor à luz. Nós só damos valor ao divino quando nós experimentamos as trevas. Deus
Deus colocou a árvore do bem e do mal no jardim do Éden. Não tem como entrar em confusão. Você fala, mas Deus sabia que o homem ia pecar? Então sabia. Era propósito de Deus que o homem experimentasse as trevas para dar valor à luz. Seríamos burros demais se a gente não desse valor à luz, experimentando tão grandes trevas. O aborto que eu cometi foi tão grande treva. O divórcio que eu vivi foi tão grande treva. Não há como não dar valor à luz experimentando as trevas. Eu quero é Deus. Eu quero ser uma sarça ardendo fogo. Eu quero que as minhas filhas me vejam prosperar. Aonde eu colocar a mão dá certo. Aonde eu pisar os meus pés eu tomar como posse. Porque assistindo elas vão ver como é e vão fazer e vão aprender. Porque elas viram as referências das vidas delas sendo, não falando, sendo, experimentando, reagindo positivamente. E aí a gente não tem muito tempo, temos 4 minutinhos aqui. Então toma posse da sua identidade. Carla, qual é o significado do seu nome? Qual é a profundidade do seu nome? Qual é a sua identidade? Qual é a identidade de cada um de nós? Luísa é guerreira. Você é guerreira, filha. Você é capaz de suportar todas as adversidades da vida e dar valor à luz. Você nasceu para reconciliar o mundo com Cristo. E você vai ser usada na sua identidade para isso. Tudo que tirar, que roubar a sua identidade, você precisa dispensar. Nada pode roubar a tua identidade. Nada. Para você cumprir o propósito pelo qual você foi criada. Cada um de nós, que a gente possa pensar nisso. Que a gente possa pensar nisso, que a gente possa refletir nisso. A gente vai fazer um trabalho aqui na cidade de Três Corações de início de palestras. A primeira, Júnior vai confirmar isso, foi confirmado hoje ou ainda não, mas está praticamente confirmado, dia 26 de outubro na Câmara Municipal. A gente vai dar a nossa primeira palestra. As nossas palestras vão estar sempre organizadas de forma a ajudar uma instituição da cidade ou da região. Essa primeira vai ser a Vidação. A Vidação é um projeto que ajuda pessoas com câncer. Então a entrada para a palestra vai ser 1 quilo de alimento. E o tema dessa nossa primeira palestra é: faça as pazes com a sua história e transforme-se. E aí, para quem é daqui, né, para quem é da cidade, a gente vai fazer uma propaganda, a gente tem o objetivo de atrair jovens, enfim, mas serão para todas as fases, mas a gente vai botar uma propaganda no clube, compartilha. Daqui a pouquinho vamos compartilhar essa live aqui no Instagram, vai lá, bota um ok, uma estrelinha, porque os comentários ajudam a gente a espalhar o nosso clube aí e aumentar a nossa organização. Eu creio do fundo do meu coração que a pessoa que mais é tratada no Clube do Crescimento sou eu, né? Eu cumprindo o meu propósito, eu consigo permanecer no caminho de Deus. Qual é o seu propósito? Como você vai contar a sua história? A sua história liberta vidas. Moisés, ele foi um libertador. Moisés significa servo, filho. Alguns sites vão dar como filho das águas. Interessante, porque ele foi abandonado nas águas, foi resgatado das águas, e o propósito dele foi a partir da abertura do Mar Vermelho. E o povo do Egito, através do libertador, Moisés passou em terra seca. Deus abriu o Mar Vermelho para Moisés passar. Deus vai abrir o mar para você passar quando você estiver maduro no deserto. Então não deixe as suas dores passarem batidas. Lutem com elas. Traga elas à tona. Sabe aquela dor que você escondeu?
Sabe aquele pecado que você escondeu? Sabe aquela injustiça que você viveu, que você sempre escondeu? Traz à tona. Luta com Deus, reclama com Deus, mas eu vivi isso, foi injusto. Luta